Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rejane Ferreira. Este é o Tabuando, seu canal de matemática básica. Por aqui você vai achar muita coisa bacana que vai te ajudar no seu concurso público, na sua escola, enfim, em várias situações cotidianas aí que você precise da matemática. E hoje nós vamos falar de sistemas de equações do primeiro grau. Você sabe o que é? É um cálculo extremamente útil dentro da álgebra. A álgebra é esse pedacinho da matemática que trabalha com as letras e os números. E hoje eu vou mostrar para vocês, de forma específica, o método da adição. Porque dentro de sistemas existem três métodos, que é o método da adição, o da substituição e o da comparação. Eu tenho aulas aqui no canal de todos os três métodos, mas essa daqui é especificamente sobre o método da adição, ok? Então vamos lá? Eu vou colocar aqui para nós mais uma telinha aqui. Um minutinho, estou passando. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar do método da adição. Primeira coisa, o sistema, ele seria essa junção de duas equações, né? Aqui, ó, essa chave aqui na lateral do sistema, ela é imprescindível. É como se essa chave meio que me lembrasse mãos dadas. A equação de cima está de mãos dadas com a equação de baixo. Tudo que acontecer com a equação de cima, todos os valores de x e de y da equação de cima serão possíveis na equação de baixo. Lembrando que a equação é uma balança, né? Equação é aquele meio que os dois membros dela precisam estar conversando entre si. Se no membro de cá deu 8, a soma de tudo, o de cá também tem que dar 8, porque tem que ser uma balança de dois pratos, uma balança que me mostra equilíbrio. Bom, neste caso aí, nós vamos perceber esse método, esse sistema que ele veio de um jeito assim bem tranquilo para nós. Eu coloquei um bem facinho para começar, daqui a pouco a gente vê uns mais difíceis, ok? Bom, então veja bem. Eu tenho aqui a equação de cima e a equação de baixo. Na de cima, eu percebo que menos 3, que é esse coeficiente do y, é oposto a mais 3. No método da adição, sempre a gente vai procurar dois opostos. Quer ver? Vamos treinar? Qual é o oposto de mais 7? Menos 7. Qual o oposto de mais um? Menos um. Qual o oposto de mais meio? Menos meio. Então, eu sempre tenho que procurar coeficientes. Coeficiente é um númerozinho que vem antes da letra. Coeficientes que sejam opostos. Então, aqui eu acabei de encontrar mais 3 e menos 3. Eles são opostos, não são? Então, já está no ponto aqui. Se eu vou fazer o método da adição, significa que eu vou somar as duas equações, eu vou juntar as duas equações. É por isso que a gente chama de adição esse método, né? Bom, então aqui, como eu tenho números opostos, eu já posso cancelar. Por que cancelar? Porque quando eu junto mais 3 com menos 3 é o zero. Se eu tenho R$ 3, gastei 3, eu não zerei? Então, é nesse sentido. Então, o método da adição sempre tem que cancelar uma letra. E aí, a outra que eu não cancelei, eu vou juntar. Adição não me pede isso? Uma junção de coisas? Então, eu junto 5x mais 2x, eu tenho 7x. E no lado de cá, ó, no segundo membro dessas equações, eu vou também somar. 15 eu somo com 6, vai dar 21. E eu percebo uma equação simplesinha do primeiro grau, ok? Aqui no canal também tem aulas explicando sobre equação do primeiro grau, porque como é que você vai fazer um sistema sem saber equação? Não é mesmo? Outra coisa, você está anotando, você, numa aula de YouTube, a gente não faz só escutando, só olhando, a gente precisa parar, pausar a aula, fazer. Isso é fundamental para que você aprenda, ok? Então, vamos continuar. Então, eu tenho aqui o 21, certo? O 7 não está multiplicando? O que está multiplicando, desce dividindo. Fala comigo de novo. O que está multiplicando, desce dividindo. Mais uma vezinha.
O que está multiplicando, desce dividindo. Então, ele desceu, né? Bom, aí eu vou dividir. 21 dividido por 7 é igual a 3. Ok, já tenho o valor de x. Agora, eu vou vir em qualquer uma das duas, a que você escolher, e vou substituir. Vou escolher essa de baixo. Eu gosto sempre de puxar uma seta mostrando quem eu escolhi. E por que que eu estou fazendo isso? Porque não basta eu encontrar o valor de x. O sistema, ele me pede o valor das duas letras, então eu também tenho que achar o valor de y. Confere? Bom, anotei a equação que eu escolhi, eu gosto sempre de anotar para ficar organizadinho. E onde tem x, eu já sei quanto ele vale. Ele não vale 3? Então eu vou escrever, ó, 2 vezes 3. Na matemática, sempre que as coisas estão encostadinhas, elas estão multiplicando. Mais 3y, que é igual a 6. Continuando, quanto que é 2 vezes 3? Esse pedacinho aqui vai dar 6. 6 mais 3y, que é igual a 6. Esse 6 está somando. Muda de membro, muda de sinal. Muda de membro, muda de sinal. Então, esse 6 que era positivo passa para cá negativo. 6 tira 6, nós vamos ter zero. Não tem problema de dar zero. Então, eu vou continuar. Y é igual a zero dividido por 3. Zero dividido por 3 é igual a zero. O zero no numerador tá de boa, não tem problema. O problema é quando ele é do denominador, tá bom? Bom, então eu encontrei valores de x e valores de y. E aí convém que a gente coloque dentro de um par ordenado. Esse SS de solução. Eu coloco chave, porque é um conjunto. Sempre no meu par ordenado x tem que ser primeiro e o y tem que ser depois, ok? Se eu vier aqui, ó, em qualquer uma das equações e substituir, quer ver? Vamos fazer só por curiosidade. Ó, 5 vezes, quanto deu o x? 3. Menos 3 vezes, quanto deu o y? Zero. Quanto é que dá essa continha? Ela dá 15, porque essa primeira equação está dizendo que tem que dar 15. E dá mesmo, gente, ó, 3 vezes zero é zero. Aqui, ó, 5 vezes 3, 15. 15 é igual a 15. Tem que ter um equilíbrio. Quando eu termino tudo, se eu quiser tirar a prova real, que é isso que eu estou fazendo, eu volto em qualquer uma das equações, substituo o x e o y e vejo se houve um equilíbrio, porque a equação é equilíbrio. Equa vem de igualdade. Tudo bem? Não tem necessidade de fazer esse último passo que eu fiz aqui, não. Mas é interessante que você saiba tirar a prova real. Agora eu vou apagar aqui a nossa lousa e vou para a próxima tela. Na próxima tela, eu quero que você observe que esse sisteminha que vai vir aqui agora, ele não é tão prontinho como o anterior. Eu não estou observando nele números opostos, né? Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Primeiro, qual o oposto de mais 3? Não seria menos 3? Então, eu teria que fazer essa de baixo aqui virar menos 3. Então, a primeira opção seria essa. Outra opção também seria aqui, ó, se eu quisesse mexer com o y. Qual é o oposto de mais 4? Menos 4. Então, eu ia ter que fazer essa de cima virar menos 4. Então, tem essas duas opções. Eu acho que é mais fácil a gente mexer aqui com o x, porque os números, né, já estão assim quase no ponto. A única coisa que está me desagradando é o sinal, ó. 3 não é o oposto de 3. 3 é o oposto de menos 3. Então, vamos fazer uma matemática aqui para que uma delas fique negativa. Tudo bem? Como é que eu faço uma equação tornar-se negativa, trocar o sinal? Basta eu multiplicar ela inteira por menos um, porque o 1 é elemento neutro e o menos faz com que todos troquem de sinal. Então, eu vou trocar todos, atenção, todos, não pode ser só um pedaço. Vou trocar todos os sinais. Então, vamos lá, o mais 3x vira menos 3x. O mais y vira menos y e o mais 3 vira menos 3. Veja que até depois do sinal, lá no segundo membro, eu troquei.
A de baixo tá de boa, então eu vou copiar ela do jeitinho que ela veio, ok? E aí sim, agora começa o método da adição. Agora eu passo um traço, meu traço ficou torto toda a vida. E eu percebo que eu tenho números opostos. Toda vez no método da adição, você precisa que os seus coeficientes fiquem opostos de uma letra, ok? E aí eu corto uma letra e junto a outra. Fala isso comigo? Cancela uma letra e junta a outra. Então vamos juntar aqui. Mais 4 com menos um, ó, que aqui eu posso pôr um quando não tem nada. Eu tenho mais 4. Tira um, sobra 3y, beleza. Aqui no segundo membro, eu tenho 30 positivo, tira 3, sobra 27. Confere? Aí, o que está multiplicando desce dividindo. Então, eu vou ter 27 dividido por 3. Pensa lá na tabuada do 3. Quer dizer que meu y é igual a 9. Beleza, já tenho y. Mas não adianta eu ter somente o y, eu preciso do x também. Então, eu volto em qualquer uma delas. Eu estou achando essa de cima aqui, ó, mais tranquila, com menos valores, com valores menores. Vai sempre na mais facinha aí para você. E aí eu vou substituir. Eu anoto ela de novo, certo? E todo lugar que tiver Y, eu não encontrei, não foi o Y? Opa, eu anotei aqui Y duas vezes. Deixa eu só corrigir aqui. X, né, gente? Ok. Todo lugar que tiver Y, eu vou colocar 9. Então, bora lá. 3x mais 9, que é igual a 3. Beleza? Aí, esse 9 está somando. Mudar de membro, mudar de sinal. Vamos lá? Mudar de membro, muda de sinal. Então, o 9 que era mais passa para o segundo membro como um menos. E aí eu vou ter 3x é igual 3. Tira 9, eu vou ter menos 6. X é igual a o que está multiplicando, desce dividindo. Você percebeu que o 3 ó, desceu? Quanto é 6 dividido por 3? Vai dar 2. Então, meu x é igual a menos 2. Fechou? Basta agora a gente colocar o conjunto solução. Solução é sempre o x primeiro. Mas, professora, você achou o x por último? Não importa. No par ordenado, ele é ordenado porque ele tem uma ordem, né? Então, o x primeiro, o y depois. Posteriormente, esse meu sistema dá para colocar lá no plano cartesiano. Inclusive, tem uma aula aqui no canal sobre isso. Entendeu? Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho esse sistema. Vamos ver se você consegue? Olha o desafio, hein? Ok, vou apagar a minha lousa e na sequência nós vamos ver um probleminha com o sistema. Tá tão boa a vida, né? Para que colocar problema, mas é importante. No estacionamento existem automóveis e bicicletas. Esse aqui é um probleminha clássico de sistemas. Quando ele fala que num total de 90 veículos, então a primeira coisa, deixa eu fazer uma legendinha aqui, ó. Então eu vou colocar automóveis, aí, como sendo X. E bicicletas como sendo Y. Tem hora que é meio difícil escrever aqui com esse canetinho. Mas vamos lá. Então, se eu somar os veículos, se eu juntar os automóveis mais as bicicletas, vão dar 90 veículos. Agora está falando de pneus. Eu lembro, né, e você também sabe muito bem, que um automóvel, em geral, ele tem 4 pneus. Então, eu vou multiplicar por 4 a quantidade de pneus do automóvel. Já uma bicicleta tradicional, ela tem 2 pneus. Veja que ele não está contando os steps, né? Os pneus a mais. E aqui eu vou ter um total de 260 veículos, ok? Bom, aí, como nós vamos resolver pelo método da adição, eu preciso ter uma letra que seja oposta, com coeficientes opostos. O oposto de mais 2 seria menos 2, isso aí.
Então, eu vou mexer aqui no Y, mas também dá para mexer no X se eu quiser, tá bom? A gente pode escolher. Ok, então se a de cima tivesse menos 2 seria maravilhoso, porque ia dar para cortar com mais 2, concorda? Beleza, então é só eu vir aqui e multiplicar a de cima inteira por menos 2. Eu vou abrir um novo sistema fazendo isso, ó. Menos 2x menos 2y, que é igual a menos 180. Veja que tudo foi multiplicado. A de baixo eu deixo quieto, do jeitinho que ela estava, ela vai permanecer. E aí, como é o método da adição, eu vou juntar essas duas equações. Esse aqui, que são que são coeficientes opostos, eu posso cortar. Vou juntar mais 4 com menos 2 vai dar mais 2x. Do segundo membro, eu também vou juntar. Eu tenho 260 positivo, tiro 180, vai sobrar 80, concorda? E aí, o que está multiplicando, desce dividindo. Qual a metade de 80? 40, boa. Então, já sabemos que a gente tem 40 automóveis. Agora é só eu escolher uma das equações, ou eu já posso até deduzir essa resposta, porque veja, você quer 40? 40 com quem que dá 90? Só pode ser 50, né, gente? Mas eu vou fazer a continha aqui, ó. Eu escolhi a equação de cima, porque eu tô achando ela mais fácil, com menos valores. Sempre você escolhe a mais fácil, hein, gente? No lugar do x, eu coloquei 40. Beleza? E aí, esse 40 está somando. Muda de membro, muda de sinal. Então, ele passa para cá subtraindo. Se eu tirar 40, eu vou obter uma resposta de 50. Beleza? Então, aqui eu tenho os valores dos automóveis e as bicicletas. Entendido? Conseguiu compreender direitinho? Pausa aí e faz esse probleminha, mas não vai embora, porque agora nós vamos finalizar a nossa aula com o último probleminha. É esse daqui, ó, que caiu na Unesp e ele fala que numa determinada livraria a soma dos preços de aquisição de dois lápis e um estojo é R$ 10. Bom, então vamos lá. Se eu somar dois lápis, eu vou chamar lápis de L, tá bom? Mais um estojo, estojo eu vou colocar com a letrinha E, é igual a R$ 10. Não precisa pôr vírgula 00. O preço do estojo, atenção, é R$ 5 mais barato que o preço de três lápis. Então, o estojo é igual a R$ 5 mais barato que o preço de três lápis. Então, eu vou pegar três lápis e vou tirar R$ 5, certinho? Esse daqui, o melhor seria fazer pela substituição. Na aula de substituição você vai ver. Mas como aqui a gente está falando de adição, eu vou ajeitar ele para adição. Tem como, tá? Então fica assim, ó, 2L mais 1E, ou simplesmente é igual a 10. Então a de cima eu deixei quietinha. E a de baixo eu vou organizar. Vou colocar L embaixo de L, E embaixo de E. Ó, esse 3L aqui, ele é positivo. Vai passar para o primeiro membro negativo. Então, menos 3L, ó, lápis embaixo de lápis. O estojo, deixa quietinho aqui. Isso aqui é igual a menos 5. Aí, como é o método da adição, eu preciso ter letras opostas. E o oposto de mais é menos é. Então, eu vou multiplicar, pode ser de baixo mesmo, por menos um, qualquer um, a que eu quiser. E aí, eu vou trocar todos os sinais dela, certo? Ó, é igual a 10. A de baixo, trocando todos os sinais. Era menos, vai virar mais. Era mais, vai virar menos. E o 5 era menos, vai virar mais. Como é o método da adição, a gente cancela uma letra. Junta 5L, ou seja, 5 lápis é igual a R$ 15. Se 5 lápis são R$ 15, quanto é um lápis só? O que está multiplicando, desce dividindo. 15 dividido por 5 dá 3. Beleza, então já tem o valor de um lápis. Aí eu venho e substituo em qualquer uma que eu quiser. Essa aqui que já está isoladinha é até mais fácil.
Então, ó, 3L menos 5. Aonde tem L, eu vou colocar 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 menos 5. 3 vezes 3, 9. 9 tira 5, eu vou ter um valor de 4. Ou seja, o estojo custa apenas R$ 4. Entendido? E aí ele vem e me fala assim: a soma dos preços de aquisição de um estojo mais um lápis. Se eu somar um estojo com um lápis, eu vou ter o total de quantos reais? De R$ 7. 3 mais 4, 7. Ok? Gostou dessa aula? Conseguiu entender direitinho? Então, eu vou te pedir um grande favor. Deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Continue nos acompanhando, porque tem muito material bacana para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus e até a próxima.